A nossa sub-região tem mais de 380 milhões de pessoas. Cerca de 52% desta população vive num dos países mais multiculturais de toda a África. Bem-vindos ao programa Falemos da CDAO. Hoje fazemos uma pequena viagem até ao país mais populoso do nosso continente, para muitos simplesmente conhecido como Niger, a Nigéria. Nigeria is multi-ethnic. Nigeria is multi-religious. I see Nigeria as a country with a lot of opportunities, and of course, with a lot of challenges like every other country in the world. Culturally, Nigeria is multicultural, and these cultures, you see it reflect in the way we dress, the way we eat, the way we do certain things, the way we observe rites for the births, the deaths, or probably coming to age or getting old, and so on and so forth. So we are very, very multicultural and very, very rich cultural values we have here in Nigeria. A Nigéria é o país mais populoso da África e o 7º a nível mundial. Localizada na África Ocidental, tem mais de 500 grupos étnicos. Os 3 maiores são os Hausas, Igbós e Yorubás. O país tem mais de 500 línguas diferentes. Esta multiculturalidade do país vê-se no número de festivais que expõem essa riqueza. O Festival de Rigata, Orgulho do Povo Yauri, é um dos grandes exemplos. O povo Yoruba, do sudeste da Nigéria, também tem uma cultura muito rica de festivais e rituais, que representam uma das principais formas pelas quais aspectos importantes das suas culturas e história são preservados e transmitidos. O Festival Oshun Oshogbo, com 600 anos, é o mais famoso e glamouroso do testado de Oshun. O festival contribuiu imensamente para a classificação do Bosque Sagrado de Oshun como Património Cultural Global pela Unesco. O Festival Durbar, em Kano, noroeste do país, é o maior desfile de cavaleiros coloridos do mundo. A icónica diversidade cultural da Nigéria também é exibida no Festival Nafest, em Jos, capital do estado de Plateau. Ifatu é um nigeriano aventureiro que conhece todos os países da CDAO e 40 países a nível mundial. Para ele, é indispensável criar condições para que toda esta riqueza da Nigéria possa ser conhecida por visitantes aventureiros. The tourist safety is important, but the people that live there too, their safety is even much more important. If the people are safe, tourists can come there and they go safely without any problem. Okay, let's assume now I came back from Kebbi State now, Kebbi, and then if you ask me now, do I want tourists there to be safe or I want the people there to be safe first? You understand? I want the people there to be safe, to enjoy a good life, and if that is happening, there's no way tourists will come to see what's happening there. In fact, normally the way things are now, an ordinary tourist coming to Nigeria, the US Embassy, for instance, will put out a notice to Americans. Please avoid this state, you understand, because of whatever perceived information they have or whatever perceived intelligence they have about it. You understand? But, I mean, if the place is safe for the people, I mean, there won't be anything like that too, you know. But of course, I understand where you're coming from. There's a need to pedal down that narrative. Safety is something that we have to face for probably some years because it's gradually changing. It's that like a message that you would like to say, like, we need more brave people to come to Nigeria, to come to the region and not think too much about safety? Definitely, yes. We need, you're very, very correct when you say we need more brave people to come to the sub-region, because I had one incident it was outside Africa.
I was talking to a Japanese, and he was telling me how he did a world tour and the naming countries, and I was like, you never bothered to even come to the continent. He was like, he's not safe. I'm like, don't say that. You don't say you're not safe. There are a million and one places that are safe here in the continent, and you have a very good time, and see animals, have a very wonderful experience. So yeah, we need people to overlook the narrative that Africa is not safe, or that the sub-region is not safe. That particular narrative is false. Because I see that some regions may be unsafe, but it doesn't mean that the whole region is unsafe. So we need people to visit the continent. We need tourists. We need adventurers. We need people that who are willing to try out new things, see new cultures, see new traditions, and so on and so forth. Viaja para aprender e deixa uma mensagem aos cidadãos da sub-região. My biggest inspiration to travel is to learn. So what that did to me was that I started learning French at Alliance Française at the moment, then, but there was no way to practice. You understand? I had a couple of friends I met online. We once in a while, but I discovered that wasn't enough. So most times I had to just travel to Benin Republic or Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire was just like my favorite destination at that time. So from going to Côte d'Ivoire, it eventually got to a point where I met other travelers from other countries. So all these other travelers now, they just travel for fun. And so I somehow got interested. And then I somehow also got interested, aside from learning the languages, I got interested in learning about other cultures, learn about other places, and so on and so forth. So that was how the whole thing started. So, but the whole idea was just for me to learn. And that's probably something from your experience that you probably advise other citizens from the sub-region to do, like to go travel and learn. Yes, exactly. Because sometimes we sit down with our prejudices, we sit down with our conceptions or misconceptions sometimes. But, by the time you go out there and you meet other people and you hear the way other people do things, you may, to an extent, understand why they do what they do and why they behave the way they behave. But if you sit down and then with your culture, your upbringing, and things that you are used to, you may find it difficult to understand or rationalize what other people do. So my advice for everybody in the sub-region is travel. Even if you can't travel outside your sub-region, outside your country, travel to a different part of your country. Nos anos 80 e 90, Cabo Verde tornou-se também num país de imigração. De quase todos os Estados-membros da CEDEAO, aventuraram-se homens e mulheres rumo ao nosso arquipélago. O mercado de Sucupira tornou-se então num porto de chegada e de abrigo desses aventureiros. De Guiné-Conakry, d'origine de Guiné-Conakry. Cria na Senegal. Alguém que fulan fusa de Cabo Verde. Bem, tantra de negócio, bem passou para 25 dias, tanturna bem. Bem, go alguém panha negócio, go é capagan tudo. Gosi, bem. Vamos de negócio na atrás, que tá por ficar lá, san berrecevi nya negócio. Vai lá, turna bem, alguém tá falando atrás que lá. Se você atrás que lá buta bem. Assim quem consuma. Também arigeta lá no telefone do. Ami Boubacar Barim ben de Guinée-Conakry. 2012 kimben. Or que sei de rapport, le rep na Sucupira kuno ben. De tadi kuno bakas. É vida, a imigração é assim. A minha nome é Ruti,
Vim de Guiné-Bissau. Já fazia 20 anos na Cabo Verde, quase 21 anos. A minha outra está na Guiné, não tem restaurante que tem, está vendendo comida. Minha irmã mais grande que conheci Cabo Verde. E também, Bissau está falando, bem, Cabo Verde sabe. Eu falei, não, a minha está saindo de África, também na África. A minha Lola está vivendo no pensamento e na praia. O marido que trazer, tem que ganhar. Bem também, a sabe, fica direito. Não fica. E quando vem Cabo Verde, você sente aquele choque cultural, diferença que tinha com Nigéria? A linha já sabe demais. Vivem no coração da cidade da praia, mas nem sempre conhecemos aquilo que lhes vai na alma. Hoje viajamos através das histórias dos aventureiros e aventureiras da sub-região que, por razões diversas, escolheram Cabo Verde como país de residência. Como de Kimbem, como de na nossa terra, às vezes em quando a hora que a cria bocadinho, bota sei, bota job às vezes, vida melhor bocado, bota vai para ali, bota vai para lá. Cabo Verde foi a primeira opção? Não. Única vez? Vai Sarlom primeiro, Sierra Leone, vai fazer lá 1 ano, bem Dakar, fazer lá 4 anos. Depois que volta na minha terra, aguenta bocadinho. Como de hora que não sai na Dakar, que ouve aquele caule. Nunca sabia aquele terra ali, Teneba. Bem, visitar. Pronto. Naquele tempo, momento, isso é muito difícil para voltar naquela hora. Na Bissau não trabalhava direito, graças a Deus. Não tem trabalhadores, não cozinhava quase 1 saco de arroz por dia. Não fazia arroz, não fazia fufu, não fazia eba, não fazia acheque, não fazia tudo coisas de comer. Não trabalhava a partir de 8 horas até meia-noite na Bissau. Vida estava direito, antes da guerra sair na Guiné. Aquela que põe, depois de guerra que põe chega a Cabo Verde. Se guerra que tem na Guiné, nunca está bem, aquela é verdade, nunca está bem para Cabo Verde. Então, quando você bem para Cabo Verde, foi sim, para mim, não se está pensando. A mim, costuma na Cabo Verde, costuma que a gente na Guiné, me conhece na Guiné, costuma na Guiné. Agora, está bem na terra que nunca conhece ninguém, só minha irmã, mas quem está a viver lá. Aquelas coisas tudo está na cabeça. O chega semana que bem flanheiro na minha volta. Como hoje é tudo coisa diferente. Nem se a crioula é diferente. Amigo de Guiné que tinha a etapa penga tantinte. Minha irmã falou, "Buta acostuma, hora que está ali, buta acostuma. Tem que ficar ali. Guiné nada que está lá mais." Aquela que põe fica ali. Mas graças a Deus, Deus que traz ele até hoje é que larga na mão. Está comigo todo dia. E que a primeira experiência foi na Somada? Mora, o Chembem é irmão na Somada que mora. Então tem que bem na ele para morar bem através dele. Então fica na Somada, quase 1 ano, mas Somada não está bem de creme, perfume, que as coisas. Cabelo, então a cliente só hora que imigrantes bem. Hora que vai, cata hoje, creme igual às vezes botar bem de hoje, amanhã não. Falou ok, resolve bem praia. Falei, pera, ficar na praia para amanhã trabalho e está bem com a cidade. Aquilo que trazem praia. Alguém deve, que o primeiro vez que me é que paga tudo. Não queria vai 1 mês para modificar trabalho na Senegal, normal. Também Guiné Conakry, traz óleo de palma, café, vende na Senegal, torna vai. Sabe? Depois go bem pouco. Alguém, hora que vem tudo, hora assim bem, está recebe outro tá fica. Assim que vem com um dia bem, hoje a Cabo Verde e tem bolle. E tem aquele que faz problema, porque tem problema. Se o bem continua o trabalho, ninguém quer me ensinar. Vendem produtos típicos da sub-região.
Dos pés à cabeça, cuidam da beleza do país e asseguram a comunicação entre povos. A pandemia veio causar alguns transtornos, mas para quem importa produtos, a alfândega coloca entraves. A boa tá comprar lá, que lá, moda que ele tá comprar 100 escudo, 150. Hora que bem conta, botar hoje preço de espaço mais caro que compra. Entende? Que ele fica peso e ainda botar pagar mais ainda. Modo que processo na alfândega? Processo na alfândega é um bocadinho caro. A modo que ele produz ali na Senegal, não está bem, na fora só não está comprando, não está bem com ele, é muito caro. Mas ele está cobrando, caso metade que não compra, ele está cobrando mais do que lá. O espaço está caro. Cabo Verde é um país acolhedor, dizem. Mas a xenofobia ainda persiste. Tem 20 anos ali? Alguns momentos você experiencia alguma discriminação ou alguma palavra? Não. Sempre está acontecendo para morrer. Ele se faz ele para brincadeira. Ele está chamando para brincadeira, mas outros estão se sentindo ofendidos. Mas sabe se ele está chamando Ruti Manjaco. E você Manjaco? A minha Manjaco na etnia de Manjaco é de Guiné-Bissau. Tem Manjaco Balanta, Bijugo, tem Mandinga, tem tudo raça, tem Fula. Buntin, mas Cabo-Verdiano pensa está tomando tudo. Nem nigeriano está tomando manjago. A nós tudo basta bem a boi manjago. É cada distância. Mas você está levando mal ou você prefere que levar mal? Não, a mim que prefiro que levar aquela coisa em consideração. Se você leva, você cria problema na cabeça. Como é que um e cada dois e cada três que está chamando. Quanto gente que pode brigar com eles por dia? Então resolvi pedir meu assim na brincadeira. Bom tempo. É assim. A imigração é um sofrimento. Tá aguenta. Se quer população flequelé, porque tá condena ninguém para modo a bobo bem busca. Porque tá liga aquele monte de coisa que alguém te falou, porque tá ouvindo, se quer botar ouvindo, porque tá liga. Tá de sem paz. Para modo hora que você na outra terra, vai na outra terra de alguém. Ele tem uma cultura, a bobo tem outra cultura. É que a mesma cultura, antes não entende companheiro, é todo muito câncer. Mas a hora que não babo entende que ele tem ali, a população é assim. Não se bem fala que pode um curso, porque tá ligando, para modo de botar job entre aquele gente de aquela terra lá. Entre SQS Premier, bota sul daquela Premier, para você saber. Moquissa, depois se go hora que você prende que lá. É muito coisa, boca te põe na boca cabeça. Entende? Assim que tá bem, mas é que tudo alguém que tem consciência para aquele curso lá. As saudades de casa pesam, mas há algo ainda mais especial que mantém essa ligação a Cabo Verde. Eu sinto saudade, sim, mas está bem igual. A minha casa fica só ali, não está bem. Ora quem quer negócio, também faz negócio lá, também com ele. Tá faz compra lá, também com ele. Mas ali mais ou menos 13 meses, sim fica, também. Só o coronavírus, o tempo que vem ali, que bem dura ali, que para modo de doente tem, que tá por de volta tudo hora. Vai mês desde que o coronavírus começa. Bem, depois de 5 anos, 4 anos para lá, herança mulher. Estou falando claro. Tem 2 filhos machos que põem que bem show. É aquele coisa lá. O modelo bem sim bem gosta ali. Minha família que acredita também não. O modelo sim fica lá. Também está pensando minha filha está sofre. Está sofre às vezes. Está vai junto com o outro, está sem outra atitude de outro alguém. É que aquele que não esperava. Por isso, ali, está ajuda minha filho para ficar na escola, 100%, não de Cuba. Você que vai fazer, você que ele, bota por guru, bota job, tudo lado, não de que faz. Minha filha gosta de mim, de início. Desde pequenote, fora mim é que te crê, como de pronto. Aquela camisa, aquela história, tudo, não, senão está gastando tempo, tchau. Não tem saudade, não tem famílias lá.
mamãe, irmãos, irmãs, tudo que é lá. Estava lá também, está bem. Esse que está faz. Estava lá, fica 1 mês, 2 meses, está volta. Vamos ali, família de mim está mais chuli, mais que lá, gosto que está lá. Não tem família ali na Cabo Verde, mas tinha terra, para ali, ministro de mim, tudo de que as crias, quase nasce ali. Já tem casa lá no pensamento. Não sei mais, já vira Cabo Verdeana. Agora é a altura do nosso quiz. Hollywood é a segunda maior indústria de cinema do mundo e primeiro em África. Na onde que fica? Na Níger, na Nigéria, na Senegal ou na Serra Leoa? Na Níger. Nigéria. Maior indústria de cinema de África, que é Nollywood, está em que país? Nigéria, Níger, Senegal ou Serra Leoa? Nigéria. Abuja. Nollywood é a segunda maior indústria de cinema do mundo e primeiro em África. Na que país que fica? Níger, Nigéria, Senegal ou Serra Leoa? Nigéria. Nollywood, como a indústria cinematográfica da Nigéria é chamada, produz mais de 2.500 filmes por ano e, juntamente com a Hollywood e a Bollywood, é uma das maiores produtoras de filmes do mundo. The Wedding Party, uma comédia romântica dirigida por Kemi Edebita, arrecadou $1,5 milhão, um recorde para um filme nigeriano. Para mais episódios e informações sobre o programa, visite o nosso canal no YouTube Falemos da CDAO ou a página do Facebook do Ministério da Integração Regional. Saiba mais sobre a Nigéria através do site www.tournigeria.gov.ng. Obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá. Este programa conta com o patrocínio de